Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Velarlandre, sou um treinador de CrossFit nível 3 e eu tô aqui para poder simplificar a sua vida, facilitando a segunda parte do artigo Fundamentos, que você encontra no Guia de Treinamento de nível 1 no site da CrossFit, que é crossfit.com. Demorou? Vamos seguir a ideia que a gente parou no último vídeo. No último vídeo a gente trocou ideia sobre saúde e sobre atleta. A gente tem a definição de atleta. Hoje eu vou te mostrar o que são os outros tipos de atleta. Exemplo, o atleta marginal. A gente vai trocar ideia sobre isso. E qual que é o problema de você tentar seguir, ser saudável, seguir no regime do atleta marginal, sendo que para ser saudável, deveria ter seguido o exemplo do atleta normal para CrossFit, o que a gente define como atleta, tá? A gente vai começar trocando ideia sobre o finalzinho do último subtítulo que a gente viu no último vídeo, que é essa ideia de efeito colateral e benefício colateral. Para eu poder atingir o nível de saúde que eu quero, que, em outras palavras, é ser muito bem condicionado, eu preciso ter um regime de atividade física regular, me alimentar bem, dormir bem, tudo que eu vou englobar na minha vida para eu conseguir praticar exercício físico, ser intenso, praticar exercícios funcionais, ser constantemente variado. Isso me entrega benefício colateral. Então, se eu tenho uma pressão alta e com exercício, nutrição, sono, eu tento combater essa pressão alta, eu tento melhorar ela, de cara eu ganho outros benefícios. Eu aumento a minha densidade óssea, eu abaixo a minha frequência cardíaca de repouso, eu aumento a minha densidade óssea, eu acho que até falei isso, eu abaixo o percentual de gordura, então eu ganho benefícios. Agora, se por pressão alta eu tomo um remédio para combater, pode dar certo? Claro, pode dar certo. Mas você vai ter efeitos colaterais. Provavelmente alguma coisa vai ficar pecando nesse meio. Então você resolve isso e peca aqui. Toma um remédio, resolve isso, peca lá. E essa é a diferença entre benefício colateral e efeito colateral. Mais adiante, eu vou ter uma ideia que vai mostrar quais são os exercícios que eu posso encontrar dentro do CrossFit. O que esse parágrafo quer mostrar pra gente é a variedade, é enorme. Eu tenho uma infinidade de coisas na ginástica, infinidade de coisas no levantamento de peso, uma infinidade de coisas no movimento monoestrutural, que seria corrida, pedalar, remar, bike. Enfim, o que quer mostrar é a variedade. E como que não existe nenhum outro programa que vai ter essa mesma variedade. Talvez seja por isso que só o CrossFit é um programa de força e condicionamento do core. Porque ele é como se fosse geral. Lembra daquela ideia de matérias básicas da faculdade? Isso aqui é geral. Os outros programas utilizam poucos exercícios. E você acaba sendo especialista naquele exercício. Logo na direita a gente vai ter um corte de uma fala do Greg Glassman, que ele fala: se prepare para uma corrida de 400 metros, se prepare para uma remada de 2.000 metros, melhore suas máquinas no agachamento, supino, press, pull-up, ou seja, melhore tudo. E aí, pronto, você já é uma pessoa mais formidável. Então corroborando com toda essa ideia que a gente está vendo, que a chave é você ter uma preparação física geral e não específica. Mais adiante, a gente vai ter uma ideia do que é atleta marginal e se eu não tenho tempo para treinar como um atleta, como que eu vou ganhar esse benefício? Então vamos lá. Primeiro, o atleta que a gente quer é o cara que ele é muito bom em qualquer coisa, em tudo que aparece na vida dele. Ele não é excelente, não é o melhor do mundo, porque ele não é especialista. Mas ele consegue enfrentar qualquer demanda física que aparecer para ele. O atleta marginal, ele é o oposto. Ele é o cara que ele é o excelente, ele é o número 1 do mundo naquilo, mas no resto ele peca. Vamos dar um exemplo? Imagina o cara que ele consegue, um maratonista, né? Ele corre 42K. Provavelmente, na hora de agachar num back squat, ele não consegue fazer um back squat com 1,5 vezes o peso corporal dele. Agora, um cara que treina CrossFit, completar uma maratona, talvez ele complete e tal, vai ficar bem cansado, bem mais destruído que o maratonista. Pode ser que complete e tal. Mas ele agacha com 1,5 vezes. É 1,5 vezes o peso dele na barra de back squat. E ele consegue nadar. E também ele consegue pular. E também ele consegue... E por aí vai. O maratonista, ele é exímio, excepcional na corrida. Talvez ele pegue no resto. E é por isso que ele não tem o mesmo nível de saúde, não consegue entregar o mesmo nível de saúde, de condicionamento físico, que o treino de CrossFit te entrega. Agora a questão é, se eu tô te falando que você tem um nível de saúde absurdo, excelente, você tem que treinar as mais variadas possibilidades de exercícios e, enfim, né, de combinações
Como que você vai ter tempo para isso tudo? A boa notícia é que eu não estou te pedindo para treinar muito tempo. Estou te pedindo para ser constantemente variado. Então treina tudo que existe variando. Se eu já te falei que intensidade, ela é a chave do resultado, é ela que te traz o resultado, é ser mais intenso, e você sabe que a intensidade ela não pode ser sustentada por mais de 45 minutos, treina 1 hora por dia. A ideia daqui, ó, é treine 1 hora por dia, 5 a 6 vezes por semana. Por quê? Mais que 45 minutos não tem como sustentar a intensidade. Sua intensidade vai cair, logo seu resultado vai cair, logo não vale de nada. Mas nem sempre é melhor. Mas é mais, melhor é melhor. Essa que é a ideia. Mais adiante, o que vai acontecer? Eu vou ter que entender quais que são os motores, entre aspas, que tem no meu corpo. A gente já falou de atleta marginal, qual que é a diferença, de saúde, de exercício, mas eu não falei dos motores, né? O seu corpo ele tem um motor, imagina que o seu corpo é um carro, ele tem um tipo de motor que faz com que você consiga ter energia para fazer aquilo. Quantos são os motores que tem dentro do meu corpo? Primeiro a gente tem que entender o que a palavra aeróbia e anaeróbia significam. Sendo bem simplista, assim, bem assim, direto ao ponto. Aeróbio, eu vou ter a presença de oxigênio. Então eu vou ter O2. O anaeróbio, eu não vou ter essa presença. Entendido? O aeróbio, eu consigo manter por muito tempo. O anaeróbio, ele é uma porradona. E ele cai. Então o aeróbio é como se eu estivesse dirigindo. Eu vou lá de Brasília até o Rio de Janeiro. Vou devagarzinho e vou embora. O anaeróbio é aquela corrida de 100 metros, mano. É uma porrada. Dá uma explosão e volta. Essa aqui é a diferença de maneira bem simplista, tá? Se eu passar um pouquinho mais à frente, eu vou ter ideia do que? Olha só. A eficácia de qualquer regime de condicionamento físico está em produzir um estímulo adequado para alteração nos 3 sistemas. Eu vou entender que existem 2 motores para o anaeróbio e um motor para o aeróbio. E aí o programa de condicionamento físico ele tem que promover mudança nos 3 motores. Se o programa ele dá alteração só em um, excelente, ele é top naquele um. Mas ele não te prepara com uma preparação física geral. Ele é especialista naquilo. Aí vira o atleta marginal que a gente estava conversando. Agora só tem algo, que é o que o CrossFit faz. Desenvolve nos 3 motores. Aí você pode falar que isso realmente te prepara como preparação física geral. Um bom programa de condicionamento físico. Eu vou fazer um gráfico aqui que a gente vai conversar melhor mais na frente, tá? Mas entenda como se o meu eixo Y fosse intensidade e meu eixo X fosse o tempo. Existe um motor anaeróbio que ele é um porradão absurdo. Ele puf, e ele morre. Existe um outro em que ele é muito intenso também. Só que ele dura um pouquinho mais, mas nem tanto. Ele faz assim, ó. E cai. Existe um terceiro em que ele é bem pouco intenso, mas ele dura. Esse primeiro aqui, ó, é anaeróbio. E eu vou chamar ele de fosfagênico. Esse segundo aqui, ele também é anaeróbio. E vou chamar ele de glicolítico. E esse terceiro aqui, ele é aeróbio. Eu vou chamar ele de oxidativo. São os 3 nomes que vão aparecer. E a gente vai discutir melhor, entender a funcionalidade de cada um deles um pouquinho mais pra frente. Mas guarda que existem 3 vias metabólicas, são 3 motores. 2 não tá na presença de oxigênio, uma tá na presença. As que não têm presença de oxigênio, elas são muita porrada e duram menos tempo. Inclusive, uma dura bem menos que a outra. A que tem presença de oxigênio, ela dura por mais tempo, mas ela é bem menos porrada, é bem menos intenso, tá? O que vai acontecer é que todos os sistemas de energia são utilizados para uma tarefa. Seja para fazer força, seja para correr. Os 3 são utilizados. Mas dentro de cada coisa, talvez um vai sobressair. Se eu pegar um exemplo de uma corrida de 100 metros, tipo o Usain Bolt, ele vai ficar mais essa aqui, ó. Mas ele precisa dessa outra para conseguir manter a velocidade. Se eu pego um maratonista, bem provável que ele esteja nessa aqui, ó.
mas ele precisa da primeira na hora de ultrapassar, na hora de aumentar a velocidade, na hora de arrancar. Então a ideia é que as 3 vias elas são trabalhadas em qualquer demanda física. Por isso que o programa tem que desenvolver as 3. É claro que, dependendo do exercício, sobressai uma. Mas, de novo, estou falando pela terceira vez, treinar as 3 é muito importante. Saber como treinar as 3 é mais importante ainda. Fechou? Finalizamos aqui a segunda parte desse artigo. E aí, para poder falar sobre os exercícios, o levantamento de peso, a ginástica, monoestrutural e por aí vai, eu vou falar numa terceira parte. Foi um prazer inenarrável. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo.